Nós vamos dar continuidade ao nossos trabalhos do dia de hoje. E eu tenho o prazer de anunciar o tema da experiência da FUNARB, da Fundação de Viçosa, Arthur Bernardes, com o SICONV, que é um instrumento de implantação pelo governo de acompanhamento de projetos. A Gláucia de Souza Veríssimo é a gerente do setor de convênios da Fundação Arthur Bernardes desde fevereiro de 2009. Já exerceu o cargo de gerente da Casa do Empresário, desenvolvendo o projeto de implantação da Casa do Empresário, que integrou a Associação Comercial, o SEBRAE, CDL, Agência de Desenvolvimento e Associação dos Produtores de Café Especiais Serras de Minas, outubro de 97 a fevereiro de 2005. Foi ex-chefe do Departamento da Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Viçosa, gestão de março de 93, dezembro de 96 e julho de 2002 a junho de 2004. Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Viçosa, em 1991, pós-graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente cursa o MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu tenho o prazer de contar aqui com a Gláucia nessa nossa oficina para falar sobre a experiência com o SICONV. Ok, Gláucia? Obrigado. Bom dia. Se pedir permissão, eu vou também preferir falar ali de baixo. Claro. Okay. Pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouquinho da experiência da FUNARB com o SICONV, que é hoje o nosso maior desafio, eu acho, né? Mas eu queria falar um pouquinho primeiro da FUNARB. Você pode passar para mim? A FUNARB é uma fundação de direito privado, né? Ela existe desde 1979. Hoje a gente já trabalhou com mais de 7.900 convênios. Você pode passar para mim? Obrigada. A gente tem uma equipe hoje em torno de 90 funcionários e atualmente a gente está administrando mais de 1.900 convênios. A gente trabalha com uma série de instituições parceiras, além da UFV, a FAPEMIG, que é uma grande parceira nossa, a FINEP, a gente trabalha também com a Embrapa e com outros parceiros. Tá? Pode passar, por favor? A nossa equipe é dividida em assessoria jurídica, o setor de convênios, que é o setor que eu sou gerente, que trabalha com recurso público. A gente tem um setor de contratos e serviços, que trabalha com a iniciativa privada. Um setor de compras e importação e os setores de apoio, que é a contabilidade, os recursos humanos, tesouraria e tecnologia de informação. A gente tem o Financiar, que eu acredito que muitos já conhecem, que é um sistema de prospecção de oportunidades. E nós temos um núcleo de projetos, que é o setor que trabalha com o início do projeto. Na fase de submissão, ele ajuda o coordenador a estar submetendo os projetos. Próximo. Nós temos um sistema próprio de convênios, né? Todo o trabalho dos nossos técnicos e analistas é feito através desse convênio, desse sistema. Pode passar. E ele tem uma interface com o coordenador, então, através do sistema, o coordenador faz todos os pedidos e acompanha a execução online do convênio. Né? E eu quis trazer isso para vocês, porque dentro do SICONV, a gente continua trabalhando com o SIC, tendo que replicar essa informação no SICONV. Né? Pode passar. E aí, vamos começar a falar do SICONV. Né? Essa é a página do SICONV, quem está trabalhando já conhece. Né? Esse é o telefone que a gente mais usa, né? Porque tudo que você precisa falar é pelo 0800, qualquer alteração que você precisar fazer.
Eu só queria ressaltar que nessa primeira página tem uma abazinha chamada Manuais, e lá tem um manual específico para o uso de entidades privadas sem fins lucrativos, que é até muito didático, né? Vale a pena olhar. Eles têm vários manuais, mas eles têm um manual específico para entidades privadas sem fins lucrativos. Pode passar. Os objetivos do SICONV. Pode passar? Esses objetivos já são conhecidos, né? Mas eu queria ressaltar aqui qual foi a razão deles criarem o SICONV, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o SICONV existe desde 2005, apesar da gente mesmo ter começado a trabalhar com ele por volta de 2008. Mas o objetivo é a ênfase na transparência, a redução do custo operacional, facilidades para fiscalização e controle, promover a integração com os sistemas estruturantes do governo federal, né, os vários sistemas que eles têm, centralizar todas as informações no portal de convênios, atender todo o ciclo de transferência de recursos de forma online e simplificar e agilizar os procedimentos administrativos. Pode passar? As características funcionais do SICONV, né? A criação de perfis de elegibilidade do convênio de acordo com as características do proponente. Então, isso hoje, a gente já pode olhar isso, eles determinam, né, o concedente determina quem tem condições, quem pode fazer alguma proposta àquele programa. Um plano de trabalho detalhado, muito detalhado, inclusive com custos previstos por elemento de despesa. Você consegue acompanhar os recursos transferidos e a transferir, o status de cronograma de execução física, indicação dos bens adquiridos e serviços às obras executadas, as licitações realizadas e ofertas de todos os licitantes, nome, CPF, localização dos beneficiários diretos, isso hoje já está tudo incluído isso no SICONV, a discriminação das despesas executadas por fornecedor e a prestação de contas par e passo, né? A prestação de contas passa a ser online, passa a ser passo a passo, né? Acaba a figura da prestação de contas parcial, porque a finançadora passa a acompanhar a execução do convênio passo a passo. Pode passar? Aí eu queria falar um pouquinho sobre o fluxo do processo do SICONV. Eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte de submissão, de propostas e de fluxo, porque eu acredito que é a parte que a gente está lidando há mais tempo e tem um pouco mais de conhecimento para poder focar um pouquinho melhor na execução, que é a parte mais nova do SICONV. Então, assim, hoje a financiadora cadastra o programa no SICONV. Então, para você poder fazer um cadastro, você tem que ter o número desse programa. E aí a FUNARB ou a fundação, né, ela então entra com todas as informações do programa. Lá na FUNARB, quem faz isso é o núcleo de projetos, né, que tem toda uma estrutura que auxilia o coordenador para poder entrar com esses dados do programa do SICONV. Né? Aí a financiadora analisa, faz as alterações, as inclusões do projeto. Nessa fase, existe um relacionamento até estreito entre a financiadora e a fundação. Eles entram em contato, pedem para você ajustar plano de trabalho. Né? Isso é feito até de uma forma bem tranquila. A partir daí, então, eles fazem a solicitação, né, de minuta, geram a minuta do próprio convênio no SICONV. Aí é importante falar que as suas certidões elas têm que estar sempre em dia. Você faz isso, você manda as certidões para a unidade cadastradora. A unidade cadastradora não controla isso. Você que tem que controlar, você que tem que ver se está tudo em dia, se está tudo correto, se você não tem que atualizar. Eles não atualizam na internet. Você tem que imprimir e mandar tudo para a unidade cadastradora para estar sempre com tanto as suas certidões quanto a da instituição executora. Porque se alguma delas tiver, o convênio para por aí. Okay? Aí tem aquela parte ali que você assina digitalmente o convênio, né, e que você manda para a financiadora digitalmente para assinar, que ainda não está funcionando. Né, mas essa é a intenção do SICONV, que as assinaturas sejam todas digitais. Por enquanto, está se fazendo tudo impresso. Você tem que imprimir, assinar, mandar tudo impresso. E, a partir daí, eles abrem a conta, né, te comunicam isso por e-mail, e aí, então, eles emitem o empenho. Isso você também acompanha no SICONV, você sabe quanto o empenho foi emitido, e aí você só tem que aguardar, então, a liberação do recurso. Ok? Pode passar? Pode passar mais uma. Algumas dicas que eu queria deixar aqui. Primeiro, o plano de trabalho deve ser elaborado pela área técnica da executora.
E de fazer um rascunho do plano de trabalho. O plano de trabalho do Siconv ele é muito detalhado. E se você não fizer um plano de trabalho bem elaborado, você vai ter depois sérios problemas na execução. Então, assim, o que a FUNARP tem feito? A gente gravou as telinhas do Siconv, assim, todo o passo a passo de como é que preenche. Então, quando um coordenador chega querendo colocar uma proposta dentro do Siconv, a primeira coisa que a gente faz é falar para ele, olha, adequa o seu projeto a essas telas, porque é assim que o Siconv pede. Quem trabalha com o Siconv sabe que ele cai muito, que ele expira fácil, né? Então, assim, você tem que estar com tudo rascunhado, com tudo na mão para você ir digitando, salvando, com calma, com paciência, para você poder chegar no fim, né? E é muito importante também a questão de elaborar a memória de cálculo, né? Tanto da execução física de cada meta, porque ele vai te pedir isso, quanto da execução financeira. E essa parte também ela é muito importante, não é? E é aí que a gente também... hoje a gente acaba controlando e fazendo uma série de planilhas de Excel para conseguir controlar essa questão da memória de cálculo, porque depois, na execução, tudo que você vai fazer, você vai ter que se remeter nessa memória de cálculo, né? Então, assim, é importante que ela seja muito clara para você, né, para o coordenador também, né, para que depois isso fique tranquilo de executar. Pode passar? Eu deixei aqui alguns exemplos de memória de cálculo, né, como é que você calcula os percentuais, como é que você faz alguns cálculos para vocês terem noção de como fazer isso. Mas é só realmente um exemplo para poder facilitar na hora da elaboração. Pode passar? E aí eu vou falar um pouquinho da execução do convênio, né? Essa é a telinha do Siconv, e aí você começa lá no licitações, né? Quando você entra em licitações pela entidade, por uma entidade privada sem fins lucrativos, aparecem todas essas opções. Então, aparece a opção de cotação prévia e de pesquisa no mercado, abaixo de 8.000. Né? Se você entrar como órgão público, não vai aparecer essas duas opções, só aparece licitação para baixo. Mas para as entidades privadas, que eles permitiram essa questão da cotação prévia dos 3 orçamentos, aparece dessa forma. Então, você clica num dos dois, na cotação prévia ou na pesquisa, o que você estiver fazendo, né? Que aí vai dar os outros passos. Pode passar, por favor? E aí vamos por partes, né? É um longo processo para você fazer uma compra e para você registrar um processo dentro do Siconv. Então, assim, a primeira coisa é a licitação. Então, você inclui as cotações, os itens que vão ser contratados e as informações dos fornecedores. Clique em licitações para mim, por favor. Aí eu vou mostrar só algumas telas, né? Então, assim, vocês estão vendo as telas com os dados, que você entra com os dados dos fornecedores. Aí vocês estão vendo embaixo ali que já tem os fornecedores incluídos, né? Você tem que salvar isso, pode passar. Depois você entra com a cotação de todos os fornecedores, com o valor que eles colocaram, pode passar. E aí aparece tudo o que você colocou, tá vendo? As cotações, os valores, quem que foi o ganhador, e você ainda pode incluir um arquivo com o edital, se você teve um termo de referência, alguma coisa assim foi feito. Você clica em licitação para mim, por favor? Isso. Aí a próxima parte é o contratos, né? Então, você tem que incluir os dados do contrato e resumo de objeto. Isso não é válido só para a prestação de serviços, isso é válido para qualquer tipo de compra. Quando você vai fazer um pagamento com nota fiscal, você tem que incluir um contrato. Tá? Então, você cita o contrato, e aí a gente acaba citando o mesmo número da nota fiscal, mas você não consegue passar para frente se você não passar por essa fase do contrato. Tá? Então, assim, na fase de contrato, você vai vincular a nota fiscal, vai selecionar os itens que vão fazer parte do contrato, né? Porque você pode ter a opção de ter mais de um item nos contratos, e você vai vincular as metas. Isso, agora clique em contratos para mim. Então, assim, essa é a tela, tá vendo? Você vai colocar todos os itens, os valores, né? E um resumo do objeto do contrato. Pode passar. E aí você tanto escolhe tanto a meta, tá vendo? Tanto a etapa, os itens e a meta do convênio nessa etapa. Clique em contrato para mim. Aí a outra fase é o documento de liquidação, né? Então, assim, é aí que você vai inserir a nota fiscal. Então, assim, aí você inclui os dados da nota fiscal e os dados bancários do favorecido. Nessa etapa, você vincula na licitação, vincula no contrato, inclui uma nota fiscal digitalizada e inclui os dados da conta do favorecido. Ok? Clica para mim aí em documento de liquidação.
Aí você vê que nessa etapa é para ver como é uma coisa muito detalhada. Você tem que incluir todos os dados da nota fiscal, pode passar. Aí você seleciona tanto a meta quanto a etapa, pode passar. E aí você ainda tem que selecionar o item a que se refere àquela nota fiscal. Né? Tudo isso dentro do mesmo processo. Aí clica em documento de liquidação. E aí então que você vai para o pagamento. Né? Então, assim, no pagamento é que você inclui os dados do pagamento. E é a mesma coisa, você vincula as metas e as etapas, inclui os dados, o número da conta fiscal do fornecedor e lança a questão de retenção de impostos. Pode clicar em pagamento, por favor? Então, essa é a tela de pagamentos. Você escolhe a fonte de recurso, é aí também que você determina se a fonte é do fornecedor, se é do financiador, se é contrapartida ou se é a parte de aplicação financeira. Né? Pode passar? Vendo aí tem todos os dados, que você põe os dados bancários do fornecedor. Pode passar. Né? E essa é a telinha de retenção de impostos. Né? Na verdade, quando você lança no documento de liquidação o valor total, você sempre lança o valor bruto. Quando tem no documento de liquidação, se tem retenção de impostos, aí você vai fazer uma série de lançamentos. Você vai fazer um pagamento para o fornecedor, que é um valor menor, e você vai incluindo todos os impostos até que zere o valor total que você incluiu no valor bruto. Clica lá em pagamento, por favor. Então, assim, a etapa é essa. Hoje ainda não está funcionando a cotação pelo Siconv, então, assim, é uma fase de registro mesmo. Não é? Então, assim, pela lógica do sistema, você faria a licitação, né? Pela portaria, você tem que publicar por 5 dias, alguns outros por 15 dias, aí depois você faria a contratação, né? E aí você faria o pagamento pelo sistema, mas nada disso ainda hoje está funcionando. Então, assim, funciona como registro mesmo. Então, assim, na prática, o que a gente faz, assim, lá na Funarb, assim, nossa movimentação era toda pelo nosso sistema. Né? Então, assim, a gente tem um período de registro, né? Separa uma vez por semana, pega tudo que você pagou no convênio e faz todas as etapas. Né? Inclui a licitação, inclui o contrato, inclui o documento de liquidação, inclui o pagamento. Né? E a gente faz todo esse registro. Você só se livra desse processo no pagamento de diária. O pagamento de diária, você não precisa de licitação nem do contrato. Você já vai direto no documento de liquidação e no pagamento. Ok? Agora, por favor, clica lá em execução de convênio. Lá em cima, em execução do convênio. Né? Dentro da execução, ele tem uma série de relatórios, que você tem que ir gerando esses relatórios de acordo com a execução do convênio. Então, assim, essa é a listinha dos relatórios. Em tese, você escolhe esse período de geração dos relatórios, né? Quer dizer, você pode fazer isso quando você achar que é necessário, ou quando o financiador te pedir, também tem isso. Né? Os relatórios são gravados em PDF e devem ser aprovados pelo dirigente da entidade. Isso tem que prestar atenção, gente, porque sempre que você gera um relatório desse, ele vai para o dirigente da entidade. O dirigente da entidade tem que entrar e aprovar, dar um parecer e aprovar o relatório, senão ele não é gerado. Tá? E ele é bem detalhado. Você vê que todos os relatórios têm ali. Tem de receita e despesa, tem de bens adquiridos, de itens, de bens e serviços, de despesas administrativas e por aí vai. Isso tudo na fase da execução. Né? Se a financiadora não... A única ressalva que eu faço é você não deixar para gerar esses relatórios depois do final do convênio, porque eles são muito detalhados. Né? Principalmente tem um relatório ali de treinandos ou capacitados, que você tem que entrar com o CPF e dados de todas as listas de presença. Então, se é um convênio desse, e você deixar para fazer isso no final do convênio, os 30 dias que você tem para prestar contas não vai dar. Né? Então, assim, o ideal é que realmente você vá fazendo isso periodicamente. Ok? Pode passar. Aí vem a prestação de contas, e a prestação de contas, depois disso, fica muito fácil, muito simples. Né? Essa é uma tela que eles têm de consulta, então você consulta todos os seus convênios, e lá no cantinho você tem o prazo que você tem para prestar contas, o tempo que falta para vencer e o prazo que você tem para prestar contas. Pode passar?
E aí a prestação de contas fica muito simples. Você tem um relatório de cumprimento do objeto, que é quando encerra, né? Esse relatório já está lá automático, ele te fala quais são as metas que foram cumpridas, quais as que não foram cumpridas, para que você entre nessas metas e faça uma justificativa de por que ela não foi cumprida. A outra parte, né, que é a realização dos objetivos, também é muito simples, eles perguntam simplesmente sim ou não, se foi realizado ou se não foi realizado. E aí você pode colocar as dificuldades, pode colocar uma justificativa, né? Tem uma aba de relatórios, que é só para consultar aqueles relatórios que você gerou na fase da execução. Uma aba de saldo remanescente, que você entra com os dados do saldo remanescente, se houve, com os dados da GRU de devolução, e o termo de compromisso, pode passar. Que você assina um termo de compromisso, de que você vai guardar essa documentação, isso é da portaria, né? Por aquele prazo. Né? E eu quis botar a tela ali só para ver que, se por acaso a prestação de contas estiver atrasada, você já pode incluir uma justificativa de por que você está mandando ela atrasada. Okay? Só uma observação que eu queria fazer nessa questão da realização dos objetivos. Objeto de convênio, no SICONV, assim, a orientação que eles dão, e se você pegar o manual, isso está lá muito claro, eles querem tudo muito quantificado. Não é? Então, se você pegar um exemplo de objeto, lá está assim, capacitar 500 pessoas. E a gente sempre fala que objeto de convênio, como diria um político conhecido nosso, né, é imexível. Então, esse objeto de convênio, a gente sempre orienta a não ser quantificável. Não é? Então, assim, você vai capacitar as pessoas da comunidade tal, mas se você botar capacitar 500 pessoas e, no fim, você capacitar 499 pessoas, você acaba tendo um problema jurídico grave. Não é? Então, assim, apesar do SICOM, se você olhar no manual, eles querem tudo muito quantificado. Né? Mas, na prática, na nossa prática, principalmente quando se trata de pesquisa, que o grau de incerteza é muito grande, não dá para a gente quantificar dessa forma, não, porque depois você vai ter problemas. Okay? Agora, vamos na prática, como é que isso está funcionando. Né? Hoje, tudo isso está sendo feito como registro. Você não consegue fazer nada através do SICONV, né? Nenhuma licitação, nenhum pagamento, nada disso. Você simplesmente registra. Apesar de estar tudo online, de ser tudo lá, até hoje eu ainda não consegui me livrar da prestação de contas no papel. Né? Todos os órgãos que a gente tem convênio com o SICONV, e a FUNAP tem convênio com o Ministério da Pesca, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o CNPq. Todos eles, nós preenchemos tudo no SICONV, e aí eles mandam você fazer tudo no papel e mandar no papel. Né? Então, assim, a gente ainda não conseguiu se livrar da prestação de contas no papel. Não são os mesmos formulários. Né? A gente está prestando contas de um no Ministério de Ciência e Tecnologia, que eu dei uma de boba. Né? Falei assim, você quer que eu imprima os relatórios do SICONV e mande para você? Ele falou, não. Eu quero que você preencha o meu formulário, estou te mandando. Então, assim, não é nem o mesmo formulário do SICONV, você tem que fazer um outro formulário e mandar toda a documentação para eles. Não pode passar? Então, assim, voltando ao início, na questão dos objetivos do SICONV, pode passar. Pode passar, por favor? A ênfase na transferência à sociedade, né? Os dados detalhados para divulgação, isso realmente é muito detalhado. Quando você entra com os dados de tudo que é possível, então eles realmente vão conseguir essa questão da transparência. A redução do custo operacional, eu acho que isso, no momento, não é uma realidade. Na verdade, hoje, para a gente, isso, e acredito que não só para a gente, mas tanto para a gente quanto para o concedente, isso está apresentando um custo maior, porque é um retrabalho muito grande, tanto nosso quanto deles. Não é só nosso, não. A gente faz nos nossos sistemas, mas eles também continuam usando os sistemas próprios deles, que não são o SICAF, ainda não são esses, mas eles têm sistemas próprios e continuam usando esses sistemas. Então, assim, hoje, para a gente, está só representando custo. E, além disso, você tem que criar um monte de planilha extra para você conseguir controlar. Né? Facilidade para fiscalização e controle. Eu acho que as entidades ainda não se adaptaram a acompanhar através do SICONV, tanto que eles continuam pedindo pelos métodos tradicionais, dentro dos formulários que eles já conhecem. Pode passar? Pode passar todos.
Essa questão de promover a integração e de centralizar todas as informações, né? Os concedentes hoje ainda mantêm sistemas próprios de controle de convênios. Acho que vai chegar nesse ponto, né? Uma hora eles vão conseguir realmente incluir tudo lá, mas, por enquanto, eles ainda mantêm. Pode passar? Atender a todo o ciclo de transferência de recursos de forma online, ainda não está assim, eles ainda exigem documentos impressos, tanto para assinatura quanto para prestação de contas, assim, todas as etapas, tudo que você faz tem que ir impresso, mesmo ajuste de plano de trabalho, documento de prorrogação, você pede tudo pelo Siconv, mas tem que mandar impresso, né? É o próximo. E a questão de simplificar e agilizar os procedimentos administrativos, que, na minha avaliação, não existe simplificação quando os procedimentos não são adequados, né? O sistema não é feito para pesquisa, então, assim, é muito difícil você adequar um projeto de pesquisa. O de extensão você ainda consegue, mas o de pesquisa, no formato do Siconv, é muito difícil de você adequar a formatação que eles colocam, a divisão que eles colocam no sistema, não é? A gente sabe disso, acho que quem estava no Confis há 2 anos atrás, que foi em Juiz de Fora, tinha um técnico que trabalhou no desenvolvimento do Siconv, e eles deixaram muito claro para a gente assim, que o repasse para as entidades privadas sem fins lucrativos, e aí estão incluídas as ONGs, né, era 1% do recurso do federal. Então, assim, era muito pouco para eles se preocuparem em padronizar alguma coisa para pesquisa, não é? Então, realmente, eles fizeram alguma coisa que atende. E, nesse ponto, um projeto de engenharia, ele realmente é executado, ele é realmente feito daquela forma. Mas, quando se trata de um projeto de pesquisa, ele não é, muito adequado, né? Então, assim, a gente nota que é muito importante que a gente realmente esteja estreitando o relacionamento com as financiadoras, né? Principalmente com financiadoras como a FINEP, que eu considero que é uma aliada nossa nessa área, porque, assim, ela anda resistindo bravamente ao Siconv, né? Acabou de lançar um portal dela, né? Com o sistema dela, que agora vai ser tudo online. Então, eu acho que, assim, que ela é uma grande aliada nessa defesa de se criar um sistema próprio para essa área de pesquisa, né? E que é muito importante, no final das contas, assim, é que realmente a gente consiga ter um relacionamento estreito com a financiadora, né? Acho que para você conseguir trabalhar com o Siconv, trabalhar bem, e a gente não vai realmente ter como fugir dele, você precisa ter um relacionamento estreito com a pessoa que trabalha lá dentro do Ministério com o seu projeto. É a forma mais fácil de você conseguir, porque aí você lida diretamente com a pessoa. A gente nota nos contatos que a gente faz com os ministérios que eles também têm grandes dificuldades com o sistema, eles ainda estão aprendendo, não é? Então, assim, acho que o grande diferencial é a gente conseguir realmente estabelecer esse relacionamento entre a fundação e o financiador, para que, então, a gente consiga melhorar esse processo e conseguir fazer com que as coisas funcionem melhor. Para a gente iniciar os debates, eu queria saber da Gláucia, na FUNARB, com quantos convênios estão sendo acompanhados através do Siconv e com que entidades, assim, elas estão sendo feitas, né? Realmente não são muitos, não. Nós hoje temos 5 convênios, né? Eu tenho um com o Ministério da Pesca, um com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um com o Ministério de Ciência e Tecnologia e 2 com o CNPq, né? Propostas a gente tem muitas, assim, acho que a gente já inseriu mais de 50 propostas, né? Mas, assim, não, em execução mesmo, assim, acompanhando, são 5. Né? Porque, assim, hoje, basicamente, o que está vindo via Siconv? O recurso de ministério, né? O recurso de ministério, ele obrigatoriamente vem pelo Siconv, e os do CNPq, porque o CNPq, quando ela permite a gestora, e ela permitiu agora nesses convênios, nesse edital dos INCTs, que é um edital, né, grande do CNPq, ela também passou pelo Siconv, né? Mas, fora isso, a FINEP ainda não está atuando, não é? Então, assim, basicamente são de ministérios. Bom dia, Hamilton, da Fundação da Universidade Federal do Paraná. O meu pessoal mandou e-mail agora, sabendo a palestra que ia ser apresentada sobre o Siconv, e uma das perguntas já foi respondida, que era o número de convênios que vocês estão fazendo na FUNARB. As outras perguntas, mais ou menos, seriam assim: especificamente, não existe, então, o que está existindo hoje nesses convênios,
pelo Siconv são apenas compras de material, de equipamentos, compras de material? Não, o que está existindo é registro. É Só só o registro. registro. Tá. Você, na verdade, você tem que fazer tudo, porque assim, a FUNARP tem um sistema próprio, né? Aham. Inclusive, assim, isso para mim é um problema do Siconv, ele não tem uma interface com o pesquisador, né? Então, assim, a gente faz tudo pelo nosso sistema, mas todos os pagamentos, assim, seja de diária, de equipamento, de material de consumo, seja dispensa, seja prestação de serviço, toda a movimentação financeira do convênio, ela tem que ser registrada no Siconv. Mas hoje o que está funcionando é um módulo de registro. Só Você registro. simplesmente entra com as informações. Então você não chegou ainda nem em prestação de contas, na realidade. Não, já cheguei na prestação de contas. Tá. Esse do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente está prestando contas. Tá. Né? E Mas, na- assim, você não consegue comprar pelo Siconv, que é... Porque, assim, eles ainda não desenvolveram essa funcionalidade, porque eles vão... A ideia deles é que eles vão ligar o Siconv com compras net, né? Certo. Mas isso ainda não está funcionando. Então, assim, a gente está só na parte de registro mesmo. Na verdade, você simplesmente entra com os dados. Tá. Tem mais ali, mas mais umas perguntinhas agora. No caso de prestação de contas, você separa os outros serviços de pessoas físicas na despesas para bolsa, estagiário, pesquisador? Você não faz isso na prestação de contas, você faz isso lá na execução. Então, assim, quando você vai lançar uma despesa, por exemplo, uma bolsa, né, você já faz isso lá, porque você já escolhe a meta, você já escolhe a etapa, você já escolhe o item que está cadastrado numa rubrica. Você entendeu? Então, assim, na hora de fazer o pagamento, você define todos esses passos. Né? E aí, na hora que você gera aquele módulo que eu mostrei de relatórios, na hora que você gera aquele relatório, na verdade, naquele relatório você só entra e coloca a data. Ele busca essa informação do que você falou para trás e gera os relatórios. Entendeu? Dá para sentir como está, né, o problema nosso lá. A gente está começando também agora a implantar o Siconv, a gente já tem registrado alguns convênios, só que a gente está tentando ver como, principalmente nessa questão dos pagamentos e de prestação de contas. Então, isso já teria que estar especificado lá no plano de aplicações, no plano de aplicação. Já especifica no plano, então, de aplicação, Isso. todas as despesas. Isso, por isso que eu falei que é muito importante o cadastro do Siconv, aquela questão da memória de cálculo, porque assim, e isso também é um problema, assim, ele é muito detalhado, né? Então ele amarra muito o coordenador, porque se você não cadastrou a despesa lá na frente, você não consegue depois executar, porque na hora de executar você vai procurar o item e não tem, aí você tem que parar tudo, pedir um ajuste no plano de trabalho, a inclusão daquele item. Né? Então assim, no Siconv a questão do planejamento, assim, do orçamento, do convênio, né, do projeto ser bem elaborado, ele é muito importante. Tá. Só uma última pergunta. Ele inicia dentro da própria instituição, no caso da universidade, e ela faz, então, o repasse para as nossas fundações, para daí nós fazermos o cadastro, ou então já toda a prospecção. Mas inicia na universidade e depois esse repasse é feito à fundação para todo o acompanhamento. Pode ser feito assim, tá? Mas a FUNARB não trabalha dessa forma. A gente já vem fazendo um trabalho grande há um bom tempo de trabalhar sempre com instrumentos tripartite. Então, assim, todos os instrumentos que a gente tem é Ministério ou financiadora, FUNARB e universidade. Tá? A gente evita trabalhar com o recurso que vem universidade para a fundação, porque é a forma mais criticada pelo TCU e a que chama mais atenção. Então, assim, isso é um trabalho que a FUNARB vem fazendo há algum tempo. Eu hoje tenho pouquíssimos convênios nesse formato, nenhum no Siconv. Né? É possível ser feito? Não é? Eu sei que, sim, tem uma universidade no Sul, que tem uma fundação no Sul, que todos os convênios deles, a universidade repassa pelo Siconv. Mas não é a melhor forma de fazer. A melhor forma é você fazer realmente o instrumento tripartite, ele é mais seguro para a fundação, né? Também para a universidade, porque as características ficam todas definidas, né? E aí você lida direto com o Ministério, não necessariamente com a universidade entra como interveniente nesse processo. Tá, Okay? obrigado. Tem uma pergunta do professor do lado. Bom dia, meu nome é Bruno, sou da Fundep. Na verdade, são 3 perguntas em função da experiência que a FUNARB colocou aqui. A primeira pergunta, Glaucio, é se vocês, para celebrarem convênios no Siconv,
já foi exigido da Fundação a contrapartida estritamente financeira pelo fato dela não ser uma entidade filantrópica com o certificado do SEBAS, porque nós já tivemos esse tipo de exigência vinculada à própria legislação orçamentária e, evidentemente, nós não somos filantrópicos. Tivemos que fazer uma ampla justificativa para convencer o órgão financiador. Essa é a primeira questão, se vocês tiverem esse tipo de problema e como vocês enfrentaram. A segunda questão é a questão das despesas administrativas. Porque, na verdade, o ideal para a Fundação é que ela pudesse, no ato de gerenciar o convênio, retirar a despesa administrativa, aquilo como se fosse uma espécie de receita da Fundação para financiar toda aquela estrutura administrativa indivisível sob o aspecto de custo, né, para ser demonstrado. Eu gostaria de saber como que o SICONV exige a demonstração dessa despesa administrativa, que hoje é admitida até 15%, e se vocês, para atender a essa exigência de planilhas, tem que gerar despesas que não necessariamente estão atreladas ou estritamente vinculadas ao convênio. A terceira questão que eu coloco, aí eu já não sei, Glaucia, se você poderia me responder, ou algum de vocês, eu tenho uma informação que eu não sei se é verdadeira, mas me parece muito interessante, porque a FINEP deliberou não trabalhar no SICONV. É uma entidade federal que, em tese, estaria sujeita, ao transferir recursos para as entidades privadas sem fins lucrativos, a operar no SICONV. E a informação que eu tive, e é muito interessante para nós, é que houve, por parte da FINEP, um posicionamento claro que pesquisa não serve para SICONV. Trabalhar com pesquisa, com esse grau de detalhamento de metas, de especificação, etc., 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 o SICONV é imprestável. Então, se alguém puder... Então, talvez um trabalho nosso em relação aos outros órgãos é copiar esse modelo FINEP para que, pelo menos nos projetos de pesquisa, o SICONV não nos seja exigido, porque realmente é inviável. As três questões. Então, vamos por partes, né? A questão da contrapartida, Bruno, já teve, sim, casos deles exigirem essa contrapartida. A contrapartida e as despesas administrativas, quem define que tipo de contrapartida é e se é ou não permitido despesa administrativa é a financiadora, é o concedente. Né? Então, assim, ela é que define lá no início, quando ela cadastra o programa no SICONV, o tipo de contrapartida que é e se é permitida a despesa financeira. Nas vezes que foram, assim, acho que todas as vezes que a gente cadastrou algum programa que tinha contrapartida financeira, e lá na FUNARB a gente evita ao máximo trabalhar com contrapartida financeira, até porque, assim, na IN, né, quando os convênios eram pela IN 97, se colocava contrapartida financeira e tinha entendimento tácito de que você poderia comprovar a contrapartida financeira com gastos feitos pela executora. Na portaria não tem esse entendimento. Contrapartida financeira é dinheiro na conta do convênio. Então, assim, todos os que tiveram lá, nós fizemos isso que você fez também. A gente entrou em contato com o órgão financiador, entendeu? Negociou e eles trocaram no sistema a contrapartida financeira para bens e serviços. Não é? A gente fez isso com relativa facilidade, assim, foi meio conversa, eu não cheguei a ter que fazer justificativa, nada assim, não. É? Eu acho que isso só vai ser difícil quando é edital. Né? Por exemplo, o caso do CNPq era um edital, ele é aberto para todo mundo. Então, assim, a forma que ele definiu lá de contrapartida não vai dar para negociar. Né? Mas, quando é no caso quando é alguma coisa já direcionada, dá para você negociar. A questão das despesas administrativas, isso é meio complicado, né? Porque assim, aí depende do órgão financiador. Né? Na verdade, a portaria permite, até o limite de 15%, a comprovação não é complicada, porque você pode comprovar como horas técnicas. Então, você pode comprovar com a própria folha sua de pessoal. É o que a gente faz no do CNPq.
O do CNPq permitiu, é dessa forma, você cadastra lá no plano de trabalho, você coloca que aquilo é despesa administrativa. Quando você marca na execução que é despesa administrativa, você não tem que fazer aquele processo, você vai só lá para o documento de liquidação, que aí você inclui a folha, né, o número de pessoas e a folha. Não é um negócio complicado de fazer, eles realmente não complicaram isso. Mas o concedente lá tem que ter permitido que haja a despesa administrativa, o que nem sempre é, né? Geralmente, nos ministérios, eles já dizem que não, né? Mas no CNPq a gente tem dessa forma, né? E a questão da FINEP, o que você falou é verdade, né? A FINEP é o que eu falo, a FINEP tem resistido bravamente. O Fórum de Fundações Mineiras, o Fórum FAIPS, tem feito um programa de capacitação. A gente teve um na Fundep há pouco tempo, de gestão de convênios, que foi com um professor que já foi funcionário há muito tempo do Ministério da Saúde, e ele falou durante o curso para a gente que a FINEP é muito indisciplinada, que a FINEP é muito rebelde, que a FINEP nunca segue as normas do governo federal, né, que manda fazer pelo SICOMV, a FINEP não faz, né, e eu falei para ele, a gente fica muito feliz que a FINEP seja rebelde, né, porque eu acho que tem que ser mesmo, porque realmente não se aplica a essa parte de ciência e tecnologia. Eu, particularmente, lamento do CNPq ter aderido tão facilmente, né, porque, assim, na verdade, o CNPq está tendo grandes dificuldades para fazer isso, mas, assim, a FINEP realmente ela tem conseguido... e ela tem feito uma movimentação, eu acho que assim, ela é proativa nesse sentido, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, o Fundo Nacional, né, o FNDCT, lançou uma instrução própria, né, e disciplinou uma série de coisas que eram obscuras para a gente na portaria, né? Então, assim, eu acho que ela tem sido muito proativa nesse sentido, e realmente eu acho que a FINEP é a nossa grande aliada, assim, é com quem a gente realmente pode estreitar o relacionamento, porque eles assim, falam a nossa língua, né? Eles entendem do que a gente está falando. Cláudia, bom dia. Meu nome é Orlando, eu sou da FAPEX, a fundação da UFBA. Eu teria duas perguntas, mas o Bruno passou na minha frente e fez uma, né? Então eu vou trocar. A primeira é a seguinte: você falou da comprovação das despesas administrativas como sendo a folha, hora técnica, e eu queria saber se, operacionalmente falando, se você transfere empregados da fundação para o centro de custo do projeto e gera uma folha para poder demonstrar, ou se, de que forma você faz? E a segunda, quer dizer, dentro dessa primeira ainda, das despesas da contrapartida não financeira, se essa comprovação se dá no início, quando da apresentação do projeto, ou na prestação de contas, e quais os documentos que você encaminha para essa comprovação. A segunda pergunta é o seguinte: todo mundo sabe da dificuldade de contratar pessoal CLT através do SICOMV. Eles não admitem aquela provisão que é feita dos encargos trabalhistas para efeito da rescisão contratual. Principalmente o risco, né, que está embutido em qualquer contratação, e que a Fundação pode ter isso 2 anos após a saída do empregado. Então, eu queria também que você dissesse como você está tratando esse assunto. Ô, Glaucio,